Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de PHP. E nós estamos falando aqui sobre padrões de projeto, tá? Nessa próxima aula aqui eu queria conversar com vocês sobre três padrões, né? Strategy, o Composite, tá? E o Adapter, né? Eu queria mostrar para vocês, tá bom? Um exemplo, né, teórico, né? A gente vai ver uma teoria sobre cada um deles, depois a gente vai ver aí um exemplo prático para ficar um pouco mais, fixar melhor esse conteúdo, né? E como é o padrão aqui dessa sequência de padrões de projeto, eu coloco aqui o objetivo, faço um exemplo teórico lá, né? E depois a gente vem para a prática, né? Então, o strategy, né? Ele é um padrão de projeto, né? Que ele define uma, tá, família de algoritmos que, né, encapsula cada um deles e os torna, né, intercambiáveis. Né? O strategy permite que o algoritmo varie independentemente dos clientes que o utilizam, tá? Então essa é a definição teórica lá do livro, tá bom? Padrões de projeto reutilizáveis. E aí, né? Teoricamente ainda pode ficar aqui um pouco mais escuro, né, o que esse objetivo aí, mas vamos passar aqui para uma explicação um pouco mais teórica, né, para a gente poder entender um pouco melhor o que seria aí o strategy, tá bom? Então, imaginem, por exemplo, aqui é os exemplos, né, que nós fizemos aí dos vídeos anteriores, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte agora aqui, ó, eu vou, né, escrever aqui strategy, tá bom? E aí o strategy, né, ele é, né, um padrão de projeto que ele vai te ajudar em situações, em situações desse tipo aqui que eu quero exemplificar aqui para vocês, né? Então, ó, imagine, por exemplo, que nós estamos trabalhando aqui com um sistema, né? E nesse sistema nós temos aqui, né, uma classe chamada MySQL, nós temos aqui uma classe chamada Postgre, tá? SQL, e, né, existe uma biblioteca, tá, chamada Oracle, tá? Que são três bancos de dados aí famosos aí que existem aí no mercado, né? Então, né, nós temos aqui, por exemplo, um método aqui dentro dessa classe, né? Deixa eu colocar uma bolinha aqui, e essa bolinha aqui eu tô querendo que ela me represente, né, o método, tá bom? Então eu vou colocar aqui de vermelho, tá? Depois eu vou fazer aqui um outro método, e esse método aqui eu vou colocar ele de verde. E depois eu tenho um outro método aqui e eu vou colocar ele de índigo, tá bom? Então eu tenho uma classe chamada MySQL aqui, né, nesse sistema, e ele tem esses três métodos aqui, tá bom? Então vamos dizer, tá, que eu tenho também três métodos aqui na outra classe do Postgres, e também nós temos aqui três métodos aqui na classe do Oracle, tá? Então, o que eu quero que vocês comecem a pensar, né, sobre o padrão de projeto Strategy, né? Eu tenho aqui, por exemplo, três classes aqui, e cada uma dessas classes tem três métodos, né? Conectar,
salvar e atualizar, por exemplo. Então, o MySQL ele tem as suas particularidades próprias, né? Então, eu vou ter aqui, né, uma implementação específica para o MySQL, eu vou ter aqui uma implementação específica para o Postgres, né, SQL, né, eu vou ter uma implementação específica para isso aqui e eu vou ter uma implementação específica aqui para o SQL, né. Então, aqui dentro desse método aqui vai ter uma implementação específica para ele aqui, certo? E aí, pessoal, é o seguinte, né? Se o sistema estiver utilizando a classe do MySQL aqui e depois de um tempo quiser, né, usar o Postgres, né, SQL, eu vou ter que sair no código, né, alterando todos os pontos do código onde existe a utilização, né, das interfaces desses métodos aqui, né? Porque eu estava usando MySQL, agora eu quero usar o Postgres, né? E eles têm aqui uma implementação diferente, certo? E agora eu tenho, e depois se eu quiser utilizar o Oracle, né? Eu vou ter que fazer o mesmo retrabalho, eu vou ter que sair no código, vendo aonde essas interfaces foram colocadas, né? E sair alterando essas interfaces aqui para o Oracle, né? Então, isso pode gerar para a gente aqui um certo trabalho no desenvolvimento, né? Se for necessário ficar mudando, né, de um banco para o outro. E a gente sabe que essa atividade, mudar de banco, ela é algo rotineira, né, no campo do desenvolvimento, né, de sistemas. Então, isso isso vai acontecer hora ou outra, né? Então, o Strategy, o que ele propõe, né? Ele propõe que, né, façamos aqui, ó, uma espécie de interface, tá? Eu vou colocar aqui, né? E aqui nós vamos dizer o seguinte, nós temos aqui uma interface, né? E essa interface aqui, em vez da gente, né, utilizarmos aqui, tá? Os métodos dessa classe aqui, nós vamos utilizar aqui os métodos dessa interface, certo? E sempre que a gente precisar trocar de banco, a gente vai trocar de banco, né? Troca de um para o outro. Nós vamos ter que fazer apenas o ajuste na interface, né? Aqui com o banco. E no restante do sistema não vai mudar. Por quê? Porque a gente já vai estar o que? No restante do sistema. Essa vai ser a linha de comunicação, tá? Entre o banco de dados, tá? Então o strategy é isso aí, é você criar aqui uma interface aqui de comunicação, né, para a gente poder intercambiar aqui, né, as classes aqui, né? A gente pode agora, a gente ganha facilidade aqui para a gente poder, né, agilidade para alterar entre um banco e outro. Legal? Então esse é o conceito aqui do strategy, né? E aí, né, para nós fixarmos melhor, né, esse entendimento aqui, nós vamos fazer agora aqui um pequeno exemplo, tá? Vamos fazer aqui um exemplo para a gente poder, deixa eu fechar isso aqui, tá? Para a gente poder entender melhor aqui como é que o strategy funciona aqui usando o PHP, né? Então eu estou com o meu index aqui, tá bom? E aí é o seguinte, o strategy aqui, nós vamos fazer aqui nós vamos fazer aqui, por exemplo, aqui, ó, duas classes aqui, e essas classes aqui, elas são simples, né? Elas não são classes aqui muito complexas, só para a gente mostrar o conceito, tá? Então, ó, eu vou pegar aqui, ó, eu vou criar aqui uma classe pra gente, né? Pode ser essa daqui, né? Eu pego e faço a alteração, tá? Então, eu vou criar aqui uma classe chamada, né, MySQL, tá? E essa classe aqui, vamos supor que ela representa para mim a conexão, né, com o banco de dados aqui, tá? MySQL.
aqui, nós vamos apagar tudo isso daqui e vamos apagar tudo isso daqui. Tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer aqui conectado ao MySQL, tá? E aí a gente vai fazer aqui também mais 3 métodos, tá bom? E aqui nesse próximo método aqui nós vamos colocar o seguinte, vamos colocar salvar. E nesse próximo método aqui nós vamos colocar ler, tá? E aí nós vamos dizer o seguinte, aqui dados salvos no MySQL. E aqui nós vamos colocar dados retornados do MySQL. Dados retornados do MySQL. Vamos salvar, tá? E eu também vou fazer aqui uma classe Oracle, tá? Para simular lá uma classe que vai se conectar aqui com o Oracle, tá bom? Lembrando que aqui é um exemplo bem simples, tá? É só para a gente ilustrar lá o conceito. Então, ó, vou mudar aqui para Oracle. E eu quero, né? Aqui nós vamos mudar só o MySQL aqui. E nós vamos colocar aqui Oracle, tá? Então, beleza. Né? Nós temos aí o Oracle, tá? Então nós temos aqui, né, o nosso, né, nossas duas classes aqui, e eu vou criar uma outra interface agora aqui é interface, né? Nós vamos criar aqui uma interface chamada Strategy. Esqueci de colocar aqui o PHP, né? Strategy, né? E aqui no Strategy aqui nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos colocar aqui uma interface aqui, vou pegar logo esse item aqui para, né? E aqui nós vamos apagar isso daqui, tá? E aí é o seguinte, nós temos aqui um public function, né? Conectar, tá? Salvar e ler, tá? E aqui é o Strategy, tá bom? Então nós temos aqui que, né? Nós temos aqui a nossa interface aqui, e essa interface aqui ela vai ser aplicada, tá, dentro aqui das classes aqui do MySQL e do Oracle, tá bom? Então eu vou forçar aqui a utilização dessa classe aqui, ó, use strategy, tá? E eu vou forçar aqui, né, que a minha classe utilize, tá, implemente essas 3 interfaces aí, tá bom? Ela tem que possuir essas 3 interfaces aí, tá? Então nós não podemos esquecer aqui também que isso daqui tem que ser feito aqui no MySQL, tá bom? Use, tá? Strategy, tá? E aqui nós vamos colocar aqui o implements, tá?
Strategy, tá bom? Então, olha só, a interface que a gente demonstrou aqui, ela já está implementada, né? Então, ó, nós já temos essa interface implementada aqui. A gente está obrigando que todas as classes, né, utilizem exatamente, né, a mesma nomenclatura aqui. Então, eu criei uma interface aqui e eu estou obrigando, tá? Eu estou obrigando que toda classe que implemente o strategy aqui, ele obrigatoriamente vai ter que possuir esses três métodos. O método conectar, salvar e ler. Exatamente dessa forma aqui, tá bom? Aí agora nós vamos lá no index, né? Vamos lá no index aqui. E aí no nosso index aqui, né? O que a gente vai fazer aqui, tá? Vem aqui no meu index aqui. Beleza? E aí nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos colocar aqui em cima, né? Aqui é o exemplo das aulas passadas aqui, né? Nós vamos fazer o seguinte aqui. Aqui nós vamos colocar aqui, tá? Use, tá? MySQL, tá bom? E também use Oracle, tá? Então nós vamos usar esses dois exemplos aqui. E aqui, né, nós vamos dizer o seguinte aqui, nós vamos criar aqui, né, uma variável chamada db, e aqui nós vamos colocar aqui, ó, new, né, MySQL, tá? Então nós geramos aí um objeto, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, agora nós vamos colocar aqui db, né, db, conectar, tá? Salvar e ler, tá? Então, olha só, né? Nós estamos aqui conectados ao MySQL, né? Nós nós salvamos, né? E nós retornamos dados aí do MySQL. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar de banco, agora eu venho aqui e faço isso, ó, Oracle, tá? E notem aqui, ó, que ele já mudou, né, para o banco de dados Oracle, né? Então, ao longo do meu código, né, é isso aqui que vai ser aplicado e utilizado. E se eu estiver utilizando o padrão de projeto Strategy e forçando que as classes dos bancos utilizem aqueles métodos lá exatamente como eles estão, eu só vou ter o trabalho de alterar isso aqui, tá? No decorrer do código, tá bom? Então, e isso daí pode ser o que? Apenas uma única vez, né? Que eu preciso fazer ao longo de todo o código, tá? E esse é o padrão de projeto Strategy, tá? Basicamente, esse é o exemplo que eu queria demonstrar para vocês aí, sobre esse padrão de projeto aí. Legal, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.